O cerco. Parte 11. Enquanto saudava os demi-humanos que invadiam a cidade com magias ao fazer ataques aéreos, Ainz pensou na sequência de eventos que haviam transpirado e enrugado suas sobrancelhas inexistentes. Aquilo foi um erro enorme. A ordem estava errada. Eu deveria ter priorizado a Neia Baraja em vez daquela mulher irritante. Neia havia morrido porque ele ajudou Remédios e ficou atrasado em ir para o lado de Neia. Ele teve que usar uma varinha de alto nível para ressuscitar Neia, pois não tinha certeza de quão alto era o nível de Neia, e ele estava com medo dela se tornar cinzas como um homem-lagarto que tentará ressuscitar. Na verdade, ele não tinha ideia se o preço de ressuscitar Neia era justificado pelos benefícios que ela poderia trazer para Ainz e Nazarick. Dito isto, uma vez que o plano de ajudar Remédios e deixá-la endividada para ele tinha sido um completo fracasso, ele deveria pelo menos tentar novamente com Neia, e foi por isso que ele escolheu ressuscitá-la. Contudo, será que a varinha da ressurreição, com poder de magia de 7º nível, também estava bem? Parece que eu estava sendo muito cauteloso. Além disso, levarei 1 hora até que eu possa trocar de anel. Ainz estava olhando para um de seus 8 anéis, o do polegar direito. Era o domínio do anel de varinha. Dito anel era um artefato ultra raro dropado por um chefão de Yggdrasil. Normalmente, apenas os lançadores de magia de ramificações específicas poderiam usar as magias armazenadas dentro de uma varinha. Por exemplo, somente um lançador de magia divino poderia usar uma varinha imbuída com magia divina de 1º nível, cura pela luz. Se elas pudessem ser usadas por lançadores de magia de outras ramificações, então teriam que ser varinhas, que eram mais caras. Apesar disso, um patch atualizou certas varinhas para que pudessem ser usadas por todos os jogadores. Infelizmente, a varinha imbuída com magia de 9º nível verdadeira ressurreição que ele usou para ressuscitar Neia não era uma delas, e Ainz não seria capaz de usá-la em circunstâncias normais. No entanto, ele poderia usá-la, desde que ele tivesse este anel. Ainda assim, o poder do anel só ficaria vinculado em apenas uma varinha de cada vez, ele teria que esperar 1 hora antes de poder trocá-la. Ele também carregava a desvantagem de exigir mana para ser usado, mas ainda era um item muito valioso. Devido à sua alta raridade, poucas pessoas na guilda Ainz ou Algon a possuíam, e a que Ainz tinha lhe foi deixada por Amano Maitosu quando ele desistiu do jogo. Bem, não parece que vou precisar usar esta varinha em outro lugar, então melhor não me preocupar demais. Falando nisso, percebi quando eu cobri os olhos dela, parece que ela simplesmente me respeita. Dado o que ela disse, isso significa que eu ganhei a confiança dela. O que será que aconteceu? Ainz se lembrou da reação de Neia. Sua gratidão soou sincera, mas ao mesmo tempo parecia que ela estava me encarando com raiva. É porque o rosto dela é assustador. Que tal recomendar que ela use óculos escuros ou algo assim? Ainz poderia pensar isso, mas é claro que ele não podia dizer. Na carruagem, ela mencionou estar consciente de como seus olhos pareciam assustadores. Se alguém encontrasse uma mulher com axilas fedorentas, como elas reagiriam quando dissesse você tem CC, e lhes desse um frasco de desodorante? Parece que todo o respeito que eu cultivei desapareceria e ela só se ressentiria de mim. Além disso, Ainz Suzuki Satoru não era corajoso o suficiente para dizer tais coisas. Ainz avistou um aglomerado de demi-humanos nas proximidades e descarregou uma magia de efeito de área no chão, abatendo todos. Os milicianos que estavam de frente para eles acenaram em sua direção. Ainz levantou o braço também como resposta. Originalmente, ele pretendia apenas levantar a mão, mas havia uma distância entre eles, então ele ergueu o braço para que pudessem vê-lo. É isso aí, é o misericordioso rei feiticeiro, sejam gratos a mim, mas ainda assim, será que a magia de ressurreição faz as pessoas enlouquecerem ou agirem de forma estranha? Comparado a isso, seria melhor se ela estivesse apenas animada ou agitada. Ainz pensou em Neia. Parecia estranho, independentemente de como pensasse sobre isso. Ela estava perfeitamente normal quando se separou dela, mas ela acabou assim depois de ser trazida de volta à vida. Ela é louca. Devo curá-la com magia. Seria um pouco assustador se fosse um efeito colateral da ressurreição. Eu não quero acabar distorcendo a personalidade dela com o passar do tempo. Havia uma energia estranha nos olhos criminosos de Neia, um brilho de insanidade e ferocidade que o assustava. É muito ruim que ela tenha me confundido com a justiça. Algum descanso deve ajudar ela com isso. Ainz moveu seu olhar para a localização dos demi-humanos. Metade deles já haviam sido destruídos e os Soul-Eaters andavam preguiçosamente entre os demi-humanos em fuga. Mesmo isso já era suficiente para fazer os demi-humanos colapsarem em massa com suas auras de morte instantânea. Os Soul-Eaters consumiram suas almas, o que por sua vez os deixou mais fortes. Quando os Soul-Eaters apareciam em Yggdrasil,
eles eram quase sempre encontros nivelados pelos níveis dos jogadores, então as chances de um jogador ser abatido por um efeito de morte instantâneo seriam apenas uma em 100 ou menos que isso. Foi por isso que essa habilidade especial dos Soul Eaters raramente teve a chance de ser vista em uso. No entanto, foi diferente desta vez. Esta foi a oportunidade perfeita para mostrar isso. Almas, oh não. Eu deveria fazer experimentos com isso. Ainz de repente pousou. Então ele usou sua habilidade para criar mortos-vivos de nível intermediário para criar um Soul Eater. Vá! Depois que ele emitiu um comando mental, o Soul Eater imediatamente começou a se mover. Ao mesmo tempo, ele enviou uma ordem aos Soul Eaters que estavam destruindo os demi-humanos do lado de fora, que consistia de: deixem algumas presas para o Soul Eater recém-criado. Mortos-vivos criados com cadáveres não desapareceriam com a passagem do tempo. Mas qual seria o porquê disso? Se não é porque estão usando o cadáver como um intermédio, mas a alma, significa que os Soul Eaters que comeram almas não desaparecerão. Bem, mesmo que eu encontrasse a resposta, não saberia onde aplicá-la. Ainda assim, saber é melhor do que não saber. Ele ascendeu ao céu mais uma vez e verificou que a cidade estava segura. A maioria dos demi-humanos deveria ter sido eliminado agora, mas ele deveria ser cuidadoso, apenas por precaução. Aquela mulher chata está lá. Ignore-a, ignore-a. Ainz desviou o olhar de remédios e voou para outro lugar. Quando Ainz voou, ele pôde ouvir os gritos vindos debaixo dele, e Ainz respondeu com um aceno de mão. Depois de verificar que não havia mais demi-humanos, que a luta tinha terminado, Ainz começou a fazer o seu caminho para a sala de guerra. Ele precisaria de muito tempo para voltar a Nazarick e cuidar de todos os tipos de reuniões irritantes. Eu preciso lidar com isso corretamente. Uma onda esmagadora de mal-estar inundou-o e, em seguida, sua supressão de emoções entrou em ação. A única coisa que restou foi uma sensação de frio em seu coração. Eu preciso usar mensagem para dizer ao Demiurgo que se encontre comigo em Nazarick.